Camila Camelos. Hello, querido. Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Três Elementos. Eu tô aqui com o Carlos Ruas. Tudo bem, Juanito? Tudo certo, meu caro. E aqui, Camilinha do meu lado. Oi, amor. Eu vou te fazer uma pergunta. Ah, lá vem. Vou te fazer uma pergunta. Estaremos nós nas pirâmides do Egito. Sim. E lá do lado vai ter um cara segurando um bicho. Uhum. A pergunta é: você monta no bicho ou você deixa o bicho em paz? Isso parece piada. É isso, né? Você deixa na bunda. Beijo na bunda. E aí? Você terá coragem de montar em camelos no Egito, Carlos? Não, mas parece que a altura é alta. É um bicho bem alto. Um bicho Né? que é maior do que Cara, um cavalo. eu morro por de exemplo. medo de sentar em cavalo. Então acho que eu não sentaria no camelo. Eu tenho medo de cavalo e dó. Eu tenho dó. São sentimentos juntos. É né? um sentimento meio junto, assim, porque assim, você ainda é uma pessoa mais leve. Sim. Além de tudo, eu sou um mamute. Um mamute em cima de um camelo. É um mamute em cima do camelo, dá dó, né? É um urso em cima de um camelo. Inclusive, Camilinha, não, deixa quieto. O camelo lá. Only ursos. O camelo challenge accept. Então, Vai tomar um shot, vai fazer, vou mostrar porque eu vim no mundo. O Emílio chegando, sabe? andando. Agora, vai lá! Agora vai. E por que estamos falando de camelo, Carlos? Eu Porque não Camilinha hoje, Hum. Camila vai nos explicar sobre camelos. Camelinha. Camelinha falando sobre camelo. Isso vai ser difícil. Ixi. Mas você preparou um roteiro pra gente hoje pra explicar pra gente sobre camelos, é isso? Não, achei que podia ser legal quando a gente vira o bichinho, Uhum. que eu não terei coragem de subir. Mas você vai dar um abracinho, com certeza. Então, eu não sei, do mesmo jeito que eu acho que ele não quer que eu suba nele, talvez ele não queira o meu abracinho. Talvez. É sempre uma possibilidade. Eu ia gostar de dar um abracinho, Tá. um beijinho, Uhum. um cheirinho. Mas daí teria que ser com consentimento. Então a sua ideia é chegar no Egito. E falar, com Com licença, senhor Camelo, poderia, por obséquio, abraçá-lo? Exato. Se ele cuspir na sua cara é porque acho que ele disse não. É. É biologia dos camelos. Biologia né? dos camelos. Eu adoro biologia, eu adoro os animais que existem no mundo. Pra mim, são pokémons vivos, cada um com sua peculiaridade, cada um com sua característica. Eu adoro ter amiguinhos biólogos pra poder me explicar por que raios esse bicho é assim, se alimenta dessa forma, tem essas coisas esquisitas. Adoro, adoro. E o que é legal de camelo é uma coisa que a gente já começou a falar naquele vídeo que a Camila falou sobre bichos que vivem em ambientes extremos. Uhum. Porque quando a gente pega animais que eles vivem em ambientes que parecem os nossos, eles são meio parecidos com a gente no sentido de adaptações ao lugar que a gente está. Sim. Você pega, por exemplo, um ratinho da Mata Atlântica, ele vive num lugar que a umidade é perto do ideal, que a temperatura é perto do ideal. Então ele tem características que são Do ideal impressionantes. pra gente. E do ideal para ele também, né? Do ideal para o ratinho. Então ele tem características que são muito legais, mas ele não tem tantas coisas interessantes para se adaptar ao meio ambiente no sentido de controle de água, controle de temperatura. Tudo isso é meio padronizado A nesses gente bichos, tem, né? mas é que é adaptado pro nosso ambiente. Isso, eles têm adaptados para o ambiente dele que é parecido com o nosso. Agora você pega um bicho que vive no deserto, ele tem espera-se que ele tenha umas características que são diferentes das nossas e por isso que chamam a atenção, né? Acho que é por isso que é legal dar uma olhada nesses bichos, né? Eu vou conseguir misturar autoajuda com essa explicação de biologia. Sem dúvida. Porque você tá na sua zona de conforto, você tá no Exato. seu ambiente de conforto. Todos os animais são iguais, você é igual a todo mundo. Você tem que sair da zona de conforto e ir para um ambiente extremo. E aí sim que você vai evoluir, e é assim que você vai se destacar, e que as pessoas vão falar, nossa, olha que cara diferente. Então, qual é o seu ambiente extremo? Nossa, eu preciso vender um curso. E além disso, você. e aí você pode. Tô perdendo tempo aqui. E eu vou te dar Perdendo a oportunidade. capa do livro e a capa da apresentação. Ah, Seja um camelo. seja um camelo. Pois é. Cara, não tem negócio lá quem roubou meu queijo? Faça a sua corcova. É isso aí. Então, vou começar falando de domesticação. Imagina assim que esses animais, eles, por terem essas adaptações, eles foram importantíssimos para as populações humanas que viviam nesse lugar, né? Nesses lugares com um ambiente extremo, com uma secura extrema. Seja para transporte, seja para locomoção das pessoas, para carregar coisas. Uhum. Então, colocando um paralelo assim, ó,
quando que a gente domesticou bovinos? Não, então, antes, deixa eu dar um passo para trás. Então, de acordo com a definição que a gente dá para domesticação, é claro que a gente tem camelo que é selvagem, mas camelo é literalmente considerado um animal domesticado. Sim, Então, de acordo com as definições clássicas, um camelo é uma vaca do deserto no sentido de domesticação. Exato. Ah, tá bom. Ok. então bovinos a gente foi domesticar há cerca de 7.000 anos Uhum. antes de Cristo. Tá, então quase Tá. 9.000 anos a gente já domesticou vaca já. Exato. Tá. Burrinhos, 5.000 anos antes de Cristo. Uhum. E camelinhos, 3.000 anos antes de Cristo. O que é muito louco de você colocar 3.000 anos antes de Cristo é a sociedade egípcia já existia antes da domesticação dos camelos. Exato. Eles eram selvagens ainda. Os camelos ainda eram selvagens quando as pirâmides têm mais ou menos 2.500, 2.600, as grandes pirâmides, né? Mas elas já são da quarta dinastia. Se a gente voltar, o que a gente chama de Egito tem mais de 3.000 anos. Então, a domesticação é posterior à existência Olha esses do Egito como 3 sociedade. camelos. Eu fico imaginando eles selvagens olhando os egípcios, né? Cara, esses bichos são muito O doidos. que eles estão Que fazendo, eles né? ficam empilhando o pé do dia todo. Não tem noção. Ô Zé, ele tá chegando perto. Ô Zé, ele tá com uma corda. Corre, Zé! Corre, Zé! Corre, Zé! E aí foram domesticados. E Exato. estavam lá eles puxando as coisas Uhum. e ajudando. Puxando as pedrinhas. De repente eles ajudar a assim, colocar. droga, a Eu gente falei- só tava olhando. Falei pra não chegar perto desses bichos estranhos. É isso mesmo. Ok. E aí, olha só, Olha. eles foram importantes pra gente montar neles Uhum. e, né, a gente se locomover, pra carregar nossas coisinhas e como fonte de alimento, tanto a carne quanto o leite. Será que a gente vai... Tomar leite de camelo? Existe? Existe. Nessa imagem que a gente tá colocando aqui na tela. Por que não tem supermercado, esses supermercados gourmets da Elite, que tem coisa muito louca? Por que não tem leite de camelo, né? Deve ter em algum lugar. Lá no Gente, Egito deve ter com Olha a certeza. oportunidade, traz leite de camelo, uma coisa exótica, gourmetizada, né? E fala que tem isso, tem cálcio, né? Todo leite tem cálcio, mas assim, rico em Você tá cálcio. vendedor hoje, né? Nossa, Hoje eu tô ele com uma tá, mas aura ele Tá, empreendedora. Hoje você tá empreendedor né? e Não sei. a gente já vai lançar o livro Seja um Leite- Camelo e agora leite de leite de camelo. camelo. Leite É de que eu gosto camelo. de encontrar buracos no sistema, assim, buracos no mercado. Eu falei, não existe. Existe um Você já mercado viu de leite de camelo? Crie, falta alguém criar. Cria, exatamente. E aí, quando a gente fala de classificação, então, tem leite de camelo, camelo produz leite, Então, consequentemente, é um mamífero. mamífero, Legal. Perfeito. classe mamália. Ordem, Artiodactyla. E ele tá junto com uma galerinha. Então, girafa, cervídeos, bovinos e Baleias. baleias e golfinhos. Gente, muito doido isso. E Camelos é. e baleias são São do mesmo grupo. ancestrais. Ancestrais? Tem um Parentes? ancestral em comum. Tem Tem um ancestral em comum. E a característica de Artiodactyla é que... Lembra que a gente falou que cavalo é apoiado num dedo só? Sim. Artiodactyla é apoiado em 2 dedos. O camelo é 2. Camelos são 2, então eles Tá. têm o casco fendido. Eles são caracterizados Ah, por Se ter a o gente casco for ao dividido. pé da letra, seria dedos pares. Isso, dedos pares, Tá. E o exatamente. outro, dedos ímpares. Isso. É o famoso casco fendido da Bíblia, né? Pra Exato. quem já leu a Bíblia, né? Quando chega ali a lista da dieta bíblica, o que pode comer, o que não pode, fala, vocês não podem comer animais com casco fendido. Uhum. E aí você fica, what the fuck? O que é o casco fendido? Camelo tem uma divisória no casco. Vaca é um casco só. É um só. Então Não, pode vacas comer. são 2 também. São 2 também? Vacas são 2 então, também. peraí, calma. É porque na Bíblia tá falando que não pode comer animais com casco fendido. Mas a gente come vaca. A gente come vaca. Aí é casco fendido e ruminadores. Ah, esses podem. Esses podem. Então você só não pode comer os animais de casco fendido que não ruminam. Sim. Pera, Os então que- pode... Pode comer a vaca, porque ela rumina. Casco fendido e ruminadores você pode comer. Agora, Rumina é comer, mastigar, vomitar para comer de Isso. novo, para isso que é ruminar. E o isso. casco fendido é um casco dividido em 2. Então, animais que têm essas 2 coisas, você pode comer. Animais que só tem uma dessas 2 coisas, você não pode comer. Porco tem casco fendido, mas não rumina. Exato, daí você não pode comer. Pois é.
Por isso que não pode comer E porco. fica fuçando na caca. Exato. Fica também, fuçando na também caca. tem esse... Não, mas Também tem Deus, esse não aspecto. Deus não frisou isso, né? Não, É não, só não. o casco. Tem que ficar de olho no casco. Poderás comer animais que não fuçam na caca. Cara, Ah, seria nós da somos hora. animais. Nós não temos casco fendido, não Temos sim. ruminamos. A Só gente que ele é tem- fendido em 5 partes. Uau! E 5 pontinhas. Temos casco fendido. É que a gente não tem casco, na É unha, verdade, né? É Vira porque é a unha. unha que forma o casco do bicho. Mas Caraca. em essência, a gente tem o pezinho É, dividido em 5 é. dedinhos, né? Tá. Mas então, a gente estava, né, falando... Que os bichos, eles são arqueodáctila, os camelos, eles estão na mesma família da girafa, Perfeito. do porco. E aí, Olha. dentro da ordem Artiodactyla, tem a família Camelidae e a subfamília Cameline. Tá. Porque as outras subfamílias dentro de Camelidae já foram extintas. Então, atualmente, a gente só tem a subfamília Cameline. Tá. E aí, a gente tem as tribos Cameline e Lamine. Tá. Quem tá na tribo Cameline? Então, a gente vai ter o camelo selvagem, o que a gente chama de camelo domesticado Uhum. e o dromedário. Tá. E nos lamine a gente vai ter a lhama, o guanaco, a vicunha e a alpaca. No final das contas, é tudo camelo Tudo camelide, de tribos tudo diferentes. cameline, daí de tribos diferentes. Tá. Gente, lhama é camelo. Lhama é camelo. Bem, é da família. É do Isso, É grupão. do grupão dos Eu não camelos. sabia, achei que era outra coisa, outro Não. papo. É o mesmo. É, Mas Tá. mas é parente. É Mas parente. é primo. Ok. Mas assim, se você for pensar na família Camelide, que engloba todos os camelos, lama é camelo. lhama é camelo. Lhama é camelo. É um tipo de camelo diferente, de uma tribo diferente, mas é um camelo. Aí, olha só, essas duas tribos, Cameline e Lamine, se separaram há mais ou menos 16,3 milhões de anos. Briga de família é complicado, né? Imagina, brigou, não quero mais falar com você, tem 16 milhões de anos que não se falam. Eu conheço algumas assim. Então, assim, ó, se a gente for olhar lá, família Camelide, subfamília Cameline, e aí a tribo Cameline, a gente só tem o gênero camelos, Tá. tá bom? O dromedário e o camelo, que a gente chama, são do mesmo gênero. São do mesmo gênero. Tá. Na outra tribo, Lamine, aí a gente vai ter dois gêneros, que pode ser lama ou vicunha, Tá, tá bom? perfeito. E aí, no gênero lama, a gente vai ter a lhama e o guanaco. E no gênero vicunha, a gente vai ter a alpaca e a vicunha, Legal. ok? Então, dentro da tribo Cameline, a gente reconhece 3 espécies de camelo. O primeiro que eu vou falar é o camelos dromedários. Esse é o que a gente chama de dromedário domesticado. E ele tem só uma corcova. Ele ocorre no Nordeste da África e na Ásia Ocidental. Então, se é Nordeste da África, a gente está falando mais ou menos ali da região que a gente vai Exato. pro Egito, então esse bicho acontece ali. Acontece ali. E se eu não me engano, eu posso estar enganado, quando a gente vê as fotos lá da pirâmide, é esse bicho que as pessoas colocam a sela em cima que dá para montar. Não é o de 2 corcovas. Não. É o camelo de uma corcova, só que aqui no Brasil a gente chama de A dromedário. gente só chama de dromedário. Mas ele é um camelo no gênero, ele é do gênero camelos. Camelos. Tá. Aí tem mais uma espécie, o Camelus ferus, que é o que a gente chama de camelo selvagem, que é o carinha com 2 corcovas. Ele ocorre mais na área da China e da Mongólia e ele foi descoberto por um cara chamado Nikolai Przewalski Przewalski, em em 1878. 1878. Uhum. E é o cara que daí vai fazer uma descrição melhor sobre ele. Tá, esse a gente não vai encontrar, eu acho. Provavelmente não. Tá. É a China, né? Norte da China. Uhum. É que às vezes até a galera leva, né, para outros lugares. Sim. Esse é o que a gente chama de camelo domesticado, que é o Camelus bactrianus. Na verdade, tem um grupo que a gente chama de bactriano, Uhum. e onde tem o camelo selvagem
e o camelo domesticado. Tá. Só que o selvagem a gente deixou camelos feros. E o domesticado a gente chamou de camelos bactrianos. Esse ocorre mais na Ásia Central. Então, os camelos bactrianos têm 2 corcovas. E os camelos dromedários, ele tem uma corcova. só. Tá. E aí, nos bactrianos, você vai ter o selvagem e o domesticado. Exato. Mas ele já possui uma pequena diferença estética, né? Tem, Visual. ele é mais encorpado. A corcova é um pouco mais gordinha. É menos alta, É mais fofinho ele. É. O outro mais parece ser peludinho. mais desnutrido. Sabe? É porque eles têm seleção artificial, né? A gente Ele já é vai bem selecionando o alimentado. caráter. Ele também é bem alimentado, é verdade. E ele foi selecionado, quando a gente fala de domesticado, é que ele passou por um processo de seleção artificial, ou seja, que a gente manipulou para fazer com que ele tivesse características mais interessantes para a gente. Uhum. Então, Verdade. talvez ele seja mais manso, melhor para carregar as coisas, para levar a gente de cá para lá. Uhum. Se a gente for comparar, olha só, o selvagem, ele parece mais estreitinho, mais magrinho. É que aí não dá para ver direito, mas o domesticado é maior, ele é mais alto. Uhum. Então, assim, e essa separação dos ancestrais, dos camelos bactrianos, selvagem e doméstico, ela é uma coisa mais recente, mas ela ocorreu por volta de 1,1 milhão de anos atrás. Isso dá uma ideia pra gente de que eles só conseguiram domesticar um tipo, porque a domesticação é bem mais recente, você falou de 3 mil anos, se eu não me engano, Antes de Cristo. antes de Cristo, então você tem uma separação meio que biológica desses bichos, uma parte deles conseguiram domesticar e outra parte talvez não seja domesticável, talvez ninguém conseguiu domesticar esses caras, né? Que Isso louco. mesmo. Legal, Que da né? hora. Mas é um bicho estranho, né? Olha isso. É um bicho bem... Bem estranho. bem... Eu fico imaginando essa reconstituição só com a alçada do bicho. Se a gente não soubesse como um camelo era, só se tivesse o osso. Eu nem sei se essa corcova tem osso ou é só cartilagem. Como é que a gente ia saber que ele era assim? Então, às vezes a gente nem ia ver, porque a corcova não é óssea. Às vezes a gente ia reconstruir esse bicho e nem ia colocar corcova. Não teria corcova. Não teria Porque corcova. não teria como saber, É. uma vez que não tem osso ali. Eu Que tenho uma louco, outra né, cara? hipótese. Você já viu o Niemeyer desenhando prédio? Ah, Que ele desenhava 3 riscos assim? E daí ele entregava na mão dos engenheiros e falava, toma essa, tá pronto. tá pronto. E aí os engenheiros que transformavam aquilo em prédio. O Camilo não dá essa impressão também que Deus pegou, fez 3 riscos assim, entregou na mão dos anjos e falou, faz um bicho aí. Ele fez um monte de ondinha. Isso, um monte de ondinha, tem uma ondinha pra cima, uma ondinha pra baixo, um monte de Deu coisinha pros assim. estagiários anjinho, toma. Você já viu aqueles E uns memes que... tufinhos de pelo. Toma esse estofinho de pelo aqui e se É. resolve. Ou aqueles memes que a criança, os adolescentes pegam na aula de arte, faz 3 riscos na lousa pro professor completar o desenho e transformar aquele risco. Então, pra mim, Camilo cai meio nessa categoria, assim. Tipo, complete esses riscos aqui, gere... Porque ele tem uma curva no pescoço, daí depois ele tem curva pra cima e curva pra Ele não é baixo. anatômico, ele não é, assim, né? Imagina uma rajada de vento passando aí, não é nem um pouco... Vai fazer muito Ah, sentido. Aerodinâmico. Ele né? não é Calma. aerodinâmico. Mas a Camila falou que vai fazer sentido. É, porque não foi feito pra voar também, né? É. A gente falando aqui, né? O dia que camelo voar... É uma boa expressão. É. É uma boa expressão. Vai lá, Camilinha. Então, os camelos bactrianos, a gente vai falar de uma domesticação perto de, sei lá, entre 4 e 3 mil anos antes de Cristo. Uhum. E eles foram domesticados, assim, tem algumas hipóteses. Uma é que isso ocorreu numa região chamada Bactria. Os bactrianos, a primeira hipótese diz que eles foram domesticados numa região conhecida como Bactria, que é uma região do antigo Império Persa, onde hoje está localizado o Afeganistão, o Uzbequistão e o Tajiquistão. Por isso que eles recebem esse nome de bactrianos. Mas essa não é a única hipótese de local onde esses bichos foram domesticados. Então tem uma outra corrente de pesquisadores que diz que, na verdade, eles foram domesticados mais ao leste, então não tanto no Afeganistão, no Uzbequistão e no Tajiquistão, em locais em que a gente vai encontrar esses camelos selvagens, na região que hoje é o Cazaquistão e o nordeste da Mongólia. Então a gente está falando de algo mais para a Ásia nesse momento. Então tem uma dúvida de onde esses bichos foram domesticados, apesar de
ter vestígios pós-domesticação desses animais em todos esses lugares. Por isso que tinha camelo na Báctria. A gente só não sabe se eles foram domesticados lá ou em outro lugar. Os dromedários, por outro lado, foram domesticados muito mais recentemente. Entre 1100 e 1800 anos antes de Cristo. A gente já está falando de quase 2000 anos depois das grandes pirâmides. Então as pirâmides já existiam e o dromedário ainda não tinha sido domesticado. E eles foram domesticados na costa sudeste da Península Arábica. Então, é tudo muito perto ali. A gente está falando de uma região que é muito... Perto não, porque a Ásia é gigantesca, né? Mas a gente está falando da costa da Península Arábica. Perto para falar da Ásia é... Isso, perto para falar da Ásia é meio complicado. Pensando que a Europa é a Ásia e que o Vietnã é a Ásia, é longe pra cacete, né? Então, não é tão perto assim. Mas esses caras deram um rolê pelo mundo. Andaram pra caramba. Porque você falou que lhama né? Então, saiu da América. Então eles andaram muito antes de ser domesticados. Não acredito. Não. A sua biologia, existe um Atlântico cortando a América Exato. da Ásia, então não me venha com seu papo evolucionista. Você já viu camelo nadando? Então, Bem, como reserva de... Bem, não precisa de ter reserva de água. Reserva de água ele tem. Exatamente. Pra ir bebendo no caminho. Exatamente. Aí, olha só. A história toda começa ali na América do Norte. Olha só. Na hora que eu falei, ela já vem com esse Ela tapa já vem na com esse cara. slide. Já vou com esse slide. Já vai com essa imagem mostrando os Cara, por que onde os legal. camelos Ele fez passaram. o caminho inverso do ser humano. Não, mas olha só. Começou essa história por volta de 40 milhões de anos atrás. A gente não tá falando de camelo no formato que é hoje. A Não. gente tá falando dos ancestrais A gente dos tá camelos. falando de um ancestral lá pra... E aí, esses carinhas começaram a andar por aí. Uhum. Um grupinho desceu, que é o grupinho que vai formar a tribo Lamine, Uhum. e o outro grupinho subiu e foi dar um rolê e passou pelo Estreito de Bering, ali na região do Estreito, né? E foi lá para a Ásia. Perfeito. E andou a Ásia inteira Se espalhou por tudo quanto é canto. até chegar na África. Caceta. Caramba. Mas a gente também tá falando assim, que isso aconteceu... A gente não tá falando de um camelo só, a gente tá Não. falando de espécies de camelos se espalhando. E a gente E isso está falando aconteceu de por um período de tempo. grupinhos Isso. e de populações que estão andando juntinhas ali. E isso aconteceu mais ou menos, essa passagem. Então isso que é muito legal das pessoas que estão assistindo entenderem. A gente consegue acompanhar os fósseis desses animais. Sim. Então você vai acompanhando, além da mudança, você vai acompanhando essa migração, essa movimentação desses bichos. Eles atravessam o Estreito de Bering entre 7,5 e 6,5 milhões de anos. Então os camelos começam a surgir a 40. Eles demoram 25, 30 milhões de anos para conseguir se espalhar e atravessar. E aí eles vão atravessar e vão se espalhar pelo continente africano. Mas olha que fofo. Ah. O grupinho que foi lá para a Ásia e chegou na África ficou com uma carinha. Todo mundo tem uma carinha meio parecida. Todo mundo Mas bem eles igual. ficaram com uma carinha bem diferente da galera que foi para América do Sul. Verdade. E a galera da América do Norte? É verdade. A galera da América do Norte, a gente não tem. Você sabe algum camelídeo norte-americano? Cadê o camelo da América do Norte? Eles foram extintos. Ô, meu pai. E o que é mais legal é que eles foram extintos há mais ou menos 10 mil anos. Ah, É recente. recente. E sabe quem estava na América do Norte já há 10 mil anos? Ah, eu acho que eu já sei. Agora, se existe relação entre os seres humanos, a gente não sabe. E a extinção, a gente não sabe. Poxa. Mas Quer já dizer, a tinha- gente não pesquisou. Isso. A gente não pesquisou, mas... Pode- O Matias, quando ele veio aqui, ele falou uma frase que é muito importante. Muitas extinções desses grandes animais estão ligadas à chegada do homem. É que, geralmente, na época que o homem chega, principalmente nas Américas, também tem uma mudança climática muito relevante. Mas o Matias sempre... Os pesquisadores que estudam isso, na verdade, o Matias Pires, professor da Unicamp, ele fala que o homem provavelmente teve uma importância na extinção dessas espécies quando eles conviveram. E sabe o que é legal? Ele foi desenvolvendo uma corcova, porque pelo que eu tô vendo aqui, a princípio não tinha tanta corcova Isso. assim quando ele era da América. Mas foi chegando em um ambiente extremo, em que ele precisava ter reservas, né? A seleção natural foi dando conta disso. Foi... Exato, é lindo isso. Não é legal? É. Ó, vou mostrar alguns exemplos. Hum, Esse que a gente tá vendo
a primeira imagem ali mostrando a escala do tempo geológica, a escala geológica do tempo, para falar do Protilopus. Esse é um que a gente achou na América do Norte, tá? É um fóssil encontrado na América do Norte e ele ocorreu no Eoceno. Então, para você ter ideia, olhando ali na escala geológica do tempo, onde está o Eoceno? Isso foi, a ocorrência dele, entre 50 e 40 milhões de anos atrás. A gente estava falando de evolução dos camelos há 40 milhões de anos, então esse seria, o ancestral comum de todos os camelos. Ele seria o primeiro camelo. O primeiro. O primeiro camelo. Tá. Até então, né? Aí o que a gente vê a primeira imagem ali é um pedaço da mandíbula, para você ter noção mais ou menos do tamanho, e a outra imagem seria um desenho esquemático de como ele seria. Ele parece um cervinho, né? Ele tem uma cabeça meio diferentinha, mas ele tem um corpinho de cervinho, né? Pelo que eu li, ele tem um tamanhinho mais parecido com o de uma cabra. Ah, ele é menor, ele seria um cervinho menorzinho. Ele é pequenininho, olha só, ele tem 80 centímetros de comprimento, teria em média 26 quilos, só que esse aí não tem 2 dedos, ele ainda tem... Ainda tem 4 dedinhos. 4 dedinhos. Olha, ele ainda tinha 4 dedinhos. Que louco. Que louco. Esse é o Poebrotherium. Esse também é da América do Norte. Esse ocorreu entre o Eoceno e o Mioceno. Então, 46,3 até 13,6 milhões de anos atrás. Esse era um pouquinho maiorzinho. De altura, ele teria uns 90 centímetros de altura. É um bichão. 1,5 metro de comprimento, entre 50 e 80 quilos. E esse já tem 2 dedinhos. Aí, para ilustrar ali, a gente tem a ossada dele, né? Montadinha. E um desenho esquemático de como ele seria. Como você falou, não tem corcovinha. Mas esse já tem mais uma carinha de lhama. Já tem mais uma carinha de lhama. Já tem uma carinha que parece mais desculpa, uma eu errei. lhamazinha. O outro, às vezes, falam que ele tem um tamanho, na verdade, de um cabritinho, de um bicho. Esse seria uma cabra mesmo, uma cabra. O outro, até às vezes, você encontra umas descrições falando de... ele teria o tamanho de um coelho. Mas eu falei, cara, que coelho, coelhão, né? Que coelhão. Coelho de 26 Esse é mais um belo coelho. o tamanho de um cabritinho. E esse já tem 2 dedinhos. Beleza. Não tem uma Little Pony? É uma Little Camel. Né? Quero. Aí, Nossa! eu coloquei outro, assim, que já é mais pra frente, né? Que é o Megacamelus, também da América do Norte, que ocorreu agora entre o Mioceno e o Plioceno, ou seja, entre 10,3 a 4,9 milhões de anos. Aí a gente já tá falando que os bichos já estão atravessando o Estreito de Bering, que foi entre 6,5 milhões. Mas não é esse cara. Não é esse cara, mas é a época que eles já estão atravessando. Esse tem 3,4 metros de altura. Olha a imagem dele comparado com um humano. Imagina um cuspe desse cara na sua cara. Imagina. E também, mais ou menos isso de comprimento, o bicho era uma caixa, né? E ele pode chegar a 3.600 quilos. Meu Deus, é muito camelo. E esse também tem 2 dedinhos. Muito bom. Nossa, já existiu um camelo gigante. Então, Já. Né? Esse é o cara. Esse é o cara que se aventurou a passar pela região do Estreito de Bering. O Paracamelus. Ele também foi encontrado na América do Norte, ocorrendo durante o Mioceno. E o danado, há cerca de 6 milhões de anos, cruzou o Estreito de Bering. Você sabe por que ele tem esse nome, né? Porque ele falou pra mãe dele assim, ó, mãe, eu vou atravessar o Estreito de Bering. E a mãe dele falou, para, camelos. Ele foi rebelde. Rebelde. Não parou. Esse também é um bichão de 3 metros de altura, com 2,4 metros de comprimento, podendo chegar até 1.400 quilos. Um bichão também. E 2 dedinhos. Muito bom. Daqui pra frente, agora todo mundo tem 2 dedinhos. 2 dedinhos. Jeito, né? E agora chegou a hora de falar das adaptações. Boa, excelente. Aí, esses bichos passaram, e principalmente os que vão pra Ásia, porque a gente tem essa divisão, né? Você tem os bichos, as lamas, os lamini
e os camelinos. E as lamas vão para um ambiente que eles vivem hoje, que é um ambiente que você não vai ter esse estresse hídrico que os camelos passam. Então as lamas tem, mas não tão pronunciado quanto você vai encontrar com... Depende também do lugar. Mas o que a gente vai falar são as adaptações dos camelini especificamente. Então esses são bichos que vivem em locais em que você vai ter um problema muito sério de seca e de baixa disponibilidade de água. Então, evolutivamente, foram selecionados animais que conseguem reduzir a quantidade de água perdida. E tão importante quanto reduzir a quantidade de água perdida era também, se perder, aguentar. Também aguentar, é verdade. Tem isso também, né? Não é só reduzir. É se ficar sequinho, você ainda vai aguentar. Você não vai morrer tão fácil. Então, são adaptações para não perder tanto, mas também aguentar quando perder, porque vai perder. E aí tem uma característica que é bem legal, que a gente sempre tem a impressão assim, ó, que esses bichos vão beber água sempre. Então, encontrou água, bebe água sempre. Mas isso não é tão verdade. Então, no inverno, que é a estação mais fria, que você não tem tanto um problema de controle de temperatura, de perder muita água, esses bichos podem ficar meses sem beber água. E mesmo quando eles encontram a água, eles bebem muito menos água do que a gente imagina. Então, eles são maquininhas de economizar água, certo? E quando tá muito quente, que aí não tem muito jeito sem ficar beber água, você vai perder água, mamíferos perdem água quando respiram para controlar a temperatura, esses bichos podem ficar de 8 a 10 dias sem beber água e eles sobrevivem perdendo até 30% do peso corporal em água. Caramba. Cara, isso é bizarro. É muito. Pegar uma pessoa de 100 quilos, ela perder 30% de água, ela morre. Literalmente morre. É muita água que um bicho desse consegue perder e ficar vivo, né? Isso que é mais importante, porque a gente desidrata 30% que a gente quiser. A gente só não sobrevive, né? Os desenhos animados acho que mentiram pra gente, porque Por quê? não é a água que ele guarda na corcova, acho que é gordura. É não gordura, não. gordura. Ele não é uma gordura. caixa É d'água. gordura. Não é uma caixa... Que triste Não é. isso. Não é. Outra Olha. adaptação importante. A gente volta pro fato do porquê a gente pode comer camelo. Hum. Que é o que o Ruas tinha falado. Ah, A gente sim. pode comer animais de casco fendido e que são o quê? Ruminantes. Então o camelo é o quê? Ruminantes. Isso quer dizer que ele tem... Vômito na boca. Tá, mas pra ruminar, ele tem que ter o quê? Qual característica que a vaca tem? Que Um estômago complexo. Isso, Isso. Carlos. Com Você tem vários departamentos. né? Perfeito, exatamente isso. Então, dependendo de quem, né, de qual livro você vai usar, tem uns que vão falar que é rumen mesmo, Tá. o nome de um dos compartimentos estomacais do camelo. Tem outros que não vão chamar de rumen. Mas daí mas- potato ou potato, né? E nos ruminantes comuns, a gente vai ver 4 compartimentos. No camelo, a gente vai encontrar bem distinto 3 compartimentos. Sabe? É como se o omaso e o abomaso estivessem juntos. Tá. Mas a função é a mesma. Então, por que tem que ter o rumen? Ou por que o rumen se manteve? Qual que é a importância dele? É aproveitar o máximo dos alimentos. Perfeito. É para fazer uma digestão mais completa possível antes mesmo de chegar na parte de absorção lá no intestino. Então, essa compartimentalização toda dos estômagos é para fazer um trituramento muito bom, por isso que ele vai, mastiga, engole, aí vai para essa câmara onde tem micro-organismos que vão fermentar partes que o camelo por si só não ia conseguir digerir, principalmente a celulose das plantas e as ligninas, e depois volta, mastiga mais um pouco, volta para esse estômago. Depois vai para uma outra parte. É que, lembrando de ruminantes, né? Mastiga, 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 passa para uma outra parte que compacta e volta para a boca. Depois vai para essa outra câmara que aí ela tem uma característica mais parecida com o nosso estômago, de ser um estômago mais enzimático, então eles vão ter enzimas que vão quebrar e não mais a ação de micro-organismos, e também de absorver o máximo de água. Ah, tá. Então também tem essa característica de secar as folhinhas que ele come ao máximo E para aí, puxar água demais do alimento também. e ele tem umas que a gente vai comentar um pouco mais,
não só essa característica, mas a boca é toda estruturada para pegar essa vegetação que também é adaptada a condições de É seca verdade. extrema. Então, são umas plantas duras, meio espinhosas, que não querem perder água. Então, elas ficam meio cascudas. E aí, ele tem uma língua grossa. Por isso que tem aquela lingona que tem aquela cara de dura, porque é dura mesmo. Gente, É. bota o vídeo da língua aí do camelo, só pra vocês verem. Que nojento. E a boquinha também, própria para conseguir pegar o lábio, ele é dividido, ele é fendido para conseguir comer melhor essas É plantinhas. tipo a boca. E aí um paralelo mesmo, tipo os beiços do cavalo, que usa como se fossem uns dedinhos para ir pegando as coisas. Exato, exatamente. E ó, eu acho que você devia tomar cuidado. O quê? O senhor devia tomar muito cuidado. O que foi? Se o camelo vira esse vídeo Ah. e você falando que a língua dele é nojenta, a hora que a gente chegar lá no Egito, os camelos vão estar revoltados com o Gente, senhor. o sindicato dos camelos Vai tomar uma vão me cusparada. cancelar na internet. Porque eu não sei se quem tá assistindo, Camelinha, Ah, sabe Hum. que em outubro desse ano nós vamos pro Egito. nós vamos. Uma Iremos para o Egito! Uma jornada com os 3 elementos. Dia Exatamente. 8 de outubro a gente viaja e nós vamos passar 12 dias no Egito. Vai ser muito legal. Por isso que a gente tá falando de camelo, porque uma das atrações que a gente vai encontrar são camelos e você que tá assistindo pode encontrar essa atração conosco, pode viajar conosco, né? Nós vamos viajar com a Inclusive Travel, nossa parceira, que nos levou para a Inglaterra e para a Escócia ano passado. Numa viagem que foi muito legal, muito bem organizada, tudo bonitinho, tudo certinho. E a gente vai pro Egito com eles e estaremos lá. Exatamente, com conforto. Não vai levar 7 milhões de anos para sair aqui das Não, Américas não para vai. chegar lá no Egito. Então Não a gente vai. vai de avião com conforto bonitinho e passaremos dias maravilhosos lá. É isso. Então, se você que está assistindo quiser ir com a gente, clica no link que tá aqui Uhum. embaixo para aproveitar a viagem. porque eu Veja tenho os certeza que você vai detalhes, adorar. como é que vai ser, o cronograma, os Perfeito. lugares que a gente vai maravilhosos. Uhum. Dá uma olhada, vai valer a pena. Inclusive, se você pensar assim, pô, eu queria ir nessa viagem, será que dá para parcelar? Conversa lá com o pessoal, dá para parcelar. Uhum. Ah, eu já moro em Londres, que o nosso voo é São Paulo, Londres, Londres, Cairo. Já moro em Londres, eu posso tirar esse trecho de São Paulo, Londres? Pode. Conversa lá com o pessoal para viajar. Tem uma pessoa que foi viajar com a gente para Inglaterra que vai agora para o Egito também. Ela mora na Alemanha. Poxa, e a viagem da Alemanha para Londres? Vocês conseguem me ajudar? Conseguem ajudar também. É só conversar com eles que dá para organizar do jeito que vocês quiserem para ficar e para vocês acompanharem a gente nessa viagem. Certo, Camelinha? Vai ser bem divertido. Vai ser Vai. bom demais. Deixa eu contar uma última coisa Claro. sobre a importância do rumen. Então imagina assim, ó, o camelinho lá passou, né, ficou guardando o máximo de água que ele pôde, mas calor, tá muito seco, ele Perdeu 30%. perdeu 30% do peso, né, por desidratação e ele precisa se reidratar. Tá. Normalmente, um animal, se pegar, por exemplo, a gente não pode, passou por um período extremo de desidratação e pegar e tomar água adoidado. É, aqueles caras que ficam no mar, por exemplo, quando eles são resgatados, você não pode dar água rápido para ele. Não, Tem que ser bem aos pouquinhos, senão ele morre porque entra muito rápido água no organismo. não pode fazer isso. Uhum. O camelo vai lá e bebe de golada. De golada. Por quê? Porque ele tem o rumen para segurar essa água e daí passando devagarzinho para o organismo. Ele enche a pança de água, mas não absorve rapidão. Ele fica Não. controlando a bolsa de água na barriga. Exato. Que da Então, hora. por causa disso, ele pode beber até 110 litros de água em 10 Deus. minutos. Mas isso não quer dizer que esses 110 litros de água vão entrar diretamente no corpo dele. Fica guardado ali e ele vai aos pouquinhos absorvendo. Porque a gente tem que lembrar que É. dentro do sistema digestório ainda é fora Ainda do corpo. ainda é fora do corpo. Que da hora, que Legal louco. isso aí. Não é louco? Muito legal. Então, o rumen é uma adaptação Ele é o interessantíssima. camelo Stanley. Ele é um camelo Stanley, Olha que da hora. É Rúmel quem faz isso? o É. rumen. No caso do camelo, Aham. ele vai acumular essa água no rumen, porque a vaca não vai precisar fazer isso. Outra coisa importante. O camelo, ele fica guardando o xixi. Então, até o processo Adoro. de filtração... Eu não Do entendi sangue- o seu adoro. É um saco ter que ir 3, 4 vezes pro banheiro todo dia. Ah. Entendi. É. Não faz bem, tá? Tem que ir fazer xixi, mas... Pois é. Então, ele fica concentrando o xixi.
Tanto que o néfron dele tem uma partezinha ali do néfron que chama alça de Henle, que ela é mais longa no camelo para permitir que a gente fique que ele fique reabsorvendo água que está sendo filtrada ali no néfron. E por causa disso, o xixi dele sai super concentrado. É aquele xixizão amarelo de quando você não toma muita É água. aquele xixi escuro. Tá. Escuro. Outra adaptação muito legal são as hemácias. Sabe os glóbulos vermelhos do sangue? O formato é diferente. E o formato é diferente porque os lipídios da membrana plasmática têm uma estrutura diferente dos nossos. Então, em vez de ser uma hemácia, um eritrócito, um glóbulo vermelho, que é tudo a mesma coisa, são só nomes diferentes, arredondadinho como os nossos, ele é mais ovoide, Mais compridinho. mais compridinho. Isso dá uma resistência maior, até para eles não estourarem quando hidrata demais. Então é mais uma adaptação para resistir à seca e à hidratação rápida. Exato. Que da hora. Outra coisa bem legal é que, não sei se vocês lembram, assim, no deserto, como não tem vegetação, como não tem estruturas para guardar calor, a variação de temperatura é muito alta. A vegetação faz um controle de temperatura, que é muito interessante. Então, se tem vegetação e bate muito sol, embaixo da vegetação ainda está fresco por causa do sombreamento e umidinho por causa da transpiração das plantas. Num lugar onde não tem isso, a variação é muito maior. Então, quando tem muito sol, vai ficar quente, muito quente. Quando não tem sol, esfria muito rápido. À noite no deserto pode ser frio, né? Verdade. Pode ser bem frio. E os camelos, eles toleram muito bem essa variação ampla de temperatura ao longo do dia. Então, eles podem esquentar bastante, eles aguentam ficar com uma temperatura mais elevada durante o dia, porque aí à noite eles vão resfriando devagar por dissipação e isso conserva energia. Eles meio que acumulam o calor do dia. Então eles vão chegar numa temperatura que pra gente é ruim de febre. E isso é bom, porque daí à noite eles vão esfriar menos do que eles esfriariam, porque eles têm esse acúmulo de calor. Que da hora. Não é legal? Legal. Muito foda. Outra coisa legal, a questão de como proteger o cérebro do calor. Olha. É, porque se o bicho Precisa? esquenta, o cérebro é um problema, né? A gente Frita o cérebro? não frita, por causa de uma estrutura vascular que fica na base do cérebro, chamada de rede carótida. Então, são vasinhos que estão ali para ajudar a resfriar o cérebro. É quase num sistema contracorrente, sabe? Que nem a gente vê em peixes para Sim. respiração. Só que nesse caso é troca de calor. Que da Então, hora. o ar que vem das narinas e as veias que vão passando próximo a essa rede carótida, que são artérias que estão levando o sangue oxigenado para o cérebro, elas estão num contrafluxo. E o ar que vem do nariz, né, ele é resfriado dentro do nariz porque o camelo ainda consegue tampar as narinas para não perder água durante a respiração e promove ali um resfriamento rápido. Por causa disso, ele consegue resfriar essa região vascularizada, que chama rede carótida, que vai levar o sangue para o cérebro mais friozinho. Ele tem um ar-condicionado de cérebro. Ele tem um ar-condicionado de Ele cérebro. tem um cooler. Ele tem um cooler. É muito né? melhor que ar-condicionado. Ele tem um Sistema de cooler. resfriamento ali pequenininho. Exato. Que Olha que só. funciona na cabeça. Então, ele tem um cooler. É muito melhor que O ar ar-condicionado. que vai para o cérebro consegue chegar até quase 4 graus mais frio Caralho! do que o sangue que está correndo no corpo dele. Que da hora. Então, voltando ao exemplo que você deu anteriormente, o corpo tá a 38, mas chega a 34 na cabeça.
Não é E aí lindo? o cérebro não frita por causa do calor que o corpo aguenta. E o cérebro não aguentaria. Que da hora. Né? Então Que ele não legal. tem um cérebro que pode fritar. Ele só tem um mecanismo que não faz o cérebro fritar. E tem Que da gente que hora. acha que nós somos a evolução master. Exato. Bota no deserto pra ver quantas horas você vai durar. Você pelado no deserto. Você vai ter morrido e o camelo vai estar cuspindo em você. Aham! Pois é. As corcovas. Chegamos às corcovas cheias As de água. cocó. Claramente, caixas de água da natureza. Não, elas não armazenam água. Droga. Elas armazenam gordura. E aí, olha só. Lembra quando a gente fala que os bichos de regiões mais frias, né, eles precisam ter uma capinha de gordura? Uhum. O camelo fala, gente, acho que eu não tô precisando dessa capinha de gordura. Mas é bom ter gordura porque armazena energia. Onde eu vou enfiar esta gordura? Na corcova. No canto morto do corpo, que é as É. costas. Então ele não é gordão, ele é corcovão. É. Não, e eu acho que nós, seres humanos, ainda temos esse canto morto. As costas é mal aproveitado. Olha quanta é que jogou extensão. aqui, ó. É. Jogou na pança. Mas não tem nada aqui atrás. Não. Faz alguma coisa aqui. Corcova de café. Adoraria. E a gordura serve para a mesma coisa que serve em outros animais. Que é acumular energia, então. Acumular É uma energia. reserva de energia comum a todos os animais, praticamente. Só que daí não vai ter essa função de guardar calor É porque se ao redor do corpo. É porque se a gordura fosse espalhada pelo corpo inteiro, o bicho tá de cobertor o tempo todo. Que é o que Exato. acontece com baleia, que acontece com a gente também. Olha, mas ele tá no deserto, quente pra caramba. Aí ele só tem o cobertor nas costas. Ele só tem gordura É nas costas. bem por isso. localizada, né? É. Não é louco? Uhum. E como que o camelo faz pra queimar essa gordura localizada? Ele faz abdominal ao contrário, assim? Ele anda Pra cacete. e ele gasta energia tentando regular a temperatura. Eu não sei se você chegou a ver isso, mas tem umas fotos do camelo quando ele tá nesses períodos mais sem comida, que a corcova dá até uma murchada, né? Você já viu isso? É sério, você já viu isso? Que a corcova dá uma tombadinha, assim. Fica flácida. Sabe Olha, quando ele uma fica pessoa- pelancudo ele de fica corcova. pelancudo de corcova nos períodos que ele tá com mais fominha. Oh, Porque a corcova dá aquela murchadinha porque tá Tadinho. faltando comida. Mas quando a gente entra, tipo, quando a gente faz mergulho, da mesma forma que a gente precisa de um tanque de oxigênio para ter uma reserva de oxigênio naquele ambiente que é muito extremo pra gente, ele tem um tanque de gordura, É isso. né? Digamos assim. Uma preparação para períodos em que ele vai ficar com menos alimento, que é o esperado que aconteça nesse ambiente. Muito bom. imagina que você precisa descansar no deserto. Tá. Você e a sua pele fina. Ah, entendi. Acho que eu tô entendendo. É quente, Então, né? no peitinho dele, ele tem uma camada mais espessa de pele, chamada Gente, pedestal. Mas pensar em tudo pra esse bicho. Pensaram Então- em tudo. Então, assim, em cima do externo, ele tem essa camadinha de pele, é um tecido mais grossinho, tipo um calinho mesmo, para ele poder deitar e ficar isolado. Ele tem um puff no próprio corpo Exato. pra sentar. Gente, E para isolar do calor também. pra além isolar do calor. De proteger, isola do calor também. A pelagem também é importante, vai ter variação de coloração de épocas mais quentes e épocas menos quentes. E a pelagem também ajuda no isolamento térmico, para que ele também não toste no sol. Uhum. Mas, dependendo de região para região, de período para período, ele pode ter uma pelagem mais clara ou mais Pelo escura. que dá pra ver ali na imagem, tem essa do peito que você falou e também tem uma nas pernas ali atrás. Tem também, não tem? no joelhinho e no Ele vem cotovelinho. de joelheira. E cotoveleira. verdade? Muito bom. Eu já vi questões evolutivas dos seres humanos, porque a gente ficou bípede tem pouco tempo, então era pra gente ter mais acolchoamento no pé. Por isso que a gente tem muito problema de coluna por causa do impacto, né? Sim. Ele já tá Ele resolvido. já tá preparado. Ele tem acolchoamento em tudo quanto é parte do corpo. Exato. Caramba. Olha Ai, que só. sorrisão. Agora a gente vai ver 3 coisas. Primeiro são os olhinhos. Eles têm lindos cílios. Cílios gigantescos. Adorei. E isso é para proteger do pozinho mesmo. É, proteger da areia, né? Da areia, dos ventinhos. Ele tem aquela terceira pálpebra. Que a gente não tem, Que você vai ver em também vários animais. Ajuda a proteger contra a desidratação e até da poeirinha. Aham. O narizinho dele é uma fenda que é possível fechar. O nosso nariz não fecha, né? Não. Não. Mas o dele fecha, ele tampa o nariz. Ele controla tampar o nariz.
Por da causa. hora. E aí, por duas razões: para desidratação e por causa da poeira também, que ele não Imagina, quer. tempestade de areia, É. tudo, né? Só fechar tudo. Pop, pop, pop. E o beicinho que a gente tinha falado, né? Que é capaz de pegar as coisinhas como se fosse uma mãozinha. Manipula as Então ele tem coisinhas. esse lábio fendido, que é para dar mais mobilidade pro lábio. É como se ele tivesse 3 dedinhos que vão ajudar ele a manipular as coisas na hora de comer. Que da hora. Bonitinho, né? Muito legal. Muito fofo. Outra coisa legal. Olha, o pezinho. O pezinho também, além do joelho, do cotovelo e do externo, o pezinho também precisa de uma almofadinha ali mais grossa, Uhum. Gente, para não queimar. também tem almofada no pé. Era tudo que a gente Também. precisava. Só que não é uma almofada fofinha, é um, Um casquinho mesmo. Cascão. um grosseiro ali. Uhum. Aham. E olha só, como que a gente sentaria e deitaria na areia assim, se a gente fosse deitar que nem um cachorro? A gente ia dobrar bem a coxa e a coxa ia ficar encostada na barriga, né? Sim. Dependendo do tamanho da barriga também aqui. Uhum. Mas olha só o que o camelo faz, ele não encosta, ele deixa um espaço ali. Essa é a posição de descanso dele. Tá vendo que é capaz de passar ar ali? Nossa, é verdade. Pra refrescar? Gente, Até o jeito de deitar é importante. Então, a dobradura da coxa em relação ao corpo não é completa para que o ar continue passando Que ali legal. e continue refrescando mesmo quando ele está relaxado, deitadinho. É, porque se a gente fica nessa posição, a gente está contraído. A gente está fazendo força. Para ficar mais Pra ficar erguido. mais erguido. A posição de descanso dele é erguido. É. Aí ele tá economizando energia. É igual o morcego. É muito engraçado isso de morcego. A posição de descanso do morcego é com a mão fechada. Ah, é? Pra A ficar nossa agarrado. posição de descanso é com a mão aberta. Sim. A posição de descanso do morcego é com a mão fechada. Por isso que o morcego dorme pendurado de ponta cabeça. Porque a hora que ele para ali, a posição que não tá contraindo o músculo... Na verdade é o pé, né? É, o pé, desculpe. Uhum. Porque a mão é asa, né? É. O pé do morcego, a posição de descanso é fechada. Então, a hora que ele tá ali pendurado, ele não tá fazendo força para ficar assim. Ele faz força para abrir os dedos e não para fechar. A mesma coisa que ele não faz força para ficar desse jeito. Que legal. Muito da hora. Ele já nasce com um número na perna também. Isso é o mais impressionante. É muito legal isso. Porque eles não têm nome. O nome desse é 45. Olha aí. Outra coisa, como que ele anda com esse peso todo, com esse tamanhão todo sem afundar? Uhum. Tendo um patão, Pé largo. um pezão. Então, eles têm esse pé largão, arredondado, tudo isso para distribuir melhor o peso e impedir que eles afundem. Muito da hora. Uhum. Que bicho legal. E aí, queridos, Hum. vocês não acharam que o camelo é muito putz que da hora? Cara, eu acho que é isso. Assim, a gente Vocês tá... tinham ideia de Não. todas essas adaptações que Não. eles têm para resistir àquelas condições que não são fáceis para qualquer organismo? Tanto que poucos organismos resistem a um ambiente tão seco e com essa variação de temperatura, muito quente ou muito frio. Não, é muito louco. E é o que você comentou agora. Não é um ambiente nem estável. Ele tem que ser preparado pro calor e pro frio ao mesmo tempo, com características que funcionem nos dois. Isso é muito foda. É muito legal. E vai ser muito legal. A gente já viu esses bichos em zoológico. Mas imagina ver esse bicho no deserto. Isso que eu acho que vai ser o mais interessante que a gente vai ver lá, Carlos Osso. Se for levar algum animal pra Marte, leva o camelo. É isso. Gente, É isso. o que é a mente de Se for Juanito? escolher um bicho para ajudar a colonizar Marte, Não leva vaca, não. não leva vaca, não. O camelo Leva é muito camelo. mais bem preparado. Pois é. Aí eu quero ver vocês dois chegando lá e interagindo com o camelo. Porque eu não gosto. Não, eu gosto. Eu tenho Não, medo. eu só vou interagir assim. Você é foda, cara. Parabéns. 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 Mandou bem. Você merece 2 palavras. Eu sou todo errado. Parabéns. Eu sou todo errado, é muito bom. Biologicamente falando, você é, É muito isso mais aí. adaptado com eu. Eu invejo o seu pezinho acolchoado, sua barriguinha acolchoada. Adoraria ter. Adoraria ter, então... Um peito grosseiro. Um peito grosseiro, Pois uma é. barriguinha acolchoada. Oh. E quem quiser ir ver camelo com a gente, clica no link aqui embaixo da Inclusive Travel, certo? Certíssimo. Camilinha, muito obrigado por explicar pra gente Muito sobre de os nada. camelos. Carlos, Osso, gostou da historinha dos camelos? Gostei e diria mais. Só a seleção natural para explicar um fenômeno desses. Perfeito, Carlos Osso, muito bom. Gente, muito obrigado para todo mundo que assistiu. Não esquece que além de viajar com a gente, você também pode fazer algumas coisas. Deixar o seu like,
se inscrever no canal e deixe um comentário aqui embaixo sobre outros bichos de deserto que vocês gostariam que a gente falasse, que a gente pode trazer aqui nos 3 elementos, tá bom? Beijos. Beijo, gente. Valeu! Tchau. Exato. Se ele cuspir na sua cara é porque acho que ele disse não. É. E eu ficarei feliz. Ai, que horror. Camila! Meu Camila, que O horror! vídeo é sobre camelos. É sobre camelos. É sobre camelos, gente. Não, a gente não vai fazer um kink shaming aqui, mas Camila. Ai, mas ó, deixa eu começar contando uma coisa. Se eu tivesse enxergando, eu já sei que esse tamanho de letra É. não funciona. Eu tô enxergando um total de Sério? 2 corcovas. É uma província do Império Persa. Não enxergo, querido. Explique. Quero. Então, Você trouxe o seu óculos? Não adianta, Não meu óculos adianta. é pra perto. Ah. mas você me fala o que você quer aqui de informação e eu te passo porque eu consigo ler. E Vai eu lá. não trouxe o meu também, eu tô usando o sem lente. Então estamos na mesma São aqui, 3 Camila. velho, puta que Você pariu. tá enxergando? Consegue. Aham, me fala o que você precisa. Quanto tempo foi da América até eles chegarem no Mediterrâneo? Da América, eles não, então, não tem... Calma aí. Não. Não tem? 2 milhões? Não, calma aí. Peraí, vamos ler. ali, ó. Os camelinos migraram para a América do Sul há 2,5 milhões de anos e para o Estreito de Bering há 7,5. Não tem quanto tempo eles demoraram para se espalhar pelo continente Não asiático. Tá, Quer tá dizer, bom. deve tá? ter, Não, mas mas não, não tem tem aí. Ah, Beleza? porque assim, onde o dilúvio foi feito, né? Onde a Arca de Noé foi feita? No Mediterrâneo. E dizem que os animais saíram de todos os lugares do mundo para chegar na Arca. É Coincidência? Eu acho que não. Tá aí a prova. Só levou uns 7 São 7 milhões de anos. para eles se espalharem. Ô, seu camelo, não tem boa notícia não. Você vai ter que ir pro Mediterrâneo. Mas- Quando chegou o periódico midiático ali pro camelo, né, mas falou, ó, os animais da América levarão em torno de 7 milhões de anos para chegar. O problema é de vocês. Só voltem. Olha o planejamento dessa viagem. Né? A gente está planejando ir para o Egito tem 6 meses. Eles Demoraram milhões... 6 milhões de anos para se planejar. Pois Não é. demoraram esse tempo, estão se planejando. Estão se planejando, Mas- é verdade. olha E que chegaram, fofo. por isso que tem camelo hoje. Exato. Por isso tem camelo hoje. Ah, eu tinha lembrado de uma coisa, só para não perder. Camelo cospe, né? Cospe. Assim como lhama. É. Isso eles têm em comum ainda, né? Eles são... Não perdeu esse traço evolutivo. Não, a família Eles são continua mal nojentos. educada. Eu fico imaginando no criacionismo Deus dando defesas para os animais. Tubarão, você vai ter uma fileira de dentes, sua boca vai parecer uma serra Quando elétrica. o dente cai, sobe Sobe outro. Tubarão, porra, valeu, Deus, é nós, né? Sei lá, leão, vai ter garras que vão fatiar a carne com facilidade. Leão, pô, valeu, achei o camelo, né? E eu. E eu que vou ser comida desses caras, o que eu ganho? Você vai... pois é, ainda vai ser comida Eu que vou desses ser caras. comida desses caras. Você vai se defender dando cuspe delas. Você tem a arte do desdém. Que é isso, senhor? Você vai soltar aguinha pela sua boca, um cuspe, assim, da sua saliva, vai misturar a sua água com a saliva. Senhor, posso, assim, sem querer, quem Não sou quero, eu? Quem sou Né, eu? mas Para. Esses caras aqui, eu acho que tá, sabe, meio 2 pesos desigual. e 2 medidas, Exato. né? Então, assim, nunca foi justo o mundo, né? Não. Nunca foi justo. Eu não sei como continuar esse sketch, mas é um Mas começo. É É um isso. começo. É o camelo, o Deus falando, não, mas você vai ofender o leão. Aí, Pois mas, é. mas ele vai me comer de qualquer jeito. Então Não, é o predador correndo atrás dele e ele saindo correndo, dando cuspe atrás. Maldito Deus, eu Não, e odeio. assim, você pega, tem besouro, Ah. que produz água a 100 graus Celsius pra queimar o predador. Olha que legal Você isso, tem cara. os bichos que jogam ácido. Vocês não estão entendendo qual que é a técnica. Na verdade, é assim, é a arte do desdém. Ah. Veio o predador e ele falou: eu cuspo em você. Entendi, é a vergonha, né? De ser o cuspido, predador né? fica envergonhado, é isso. É O humilhação. leão volta pra casa falando, mãe, ele cuspiu em mim. É, É. isso. Pode É a ser. gente querendo abraçar ele e ele falando: meu Deus, eu tenho nojo de você. Imagina se os gatos cuspissem, então. Isso seria terrível, Ia né? É o fim, né? Porque já é o Já é o desdém. incorporado. Aham. Né? Ok, Então nós vamos viajar com a US Travel, a nossa parceira. exatamente. E- que nos- Emílio. nós...
Nós vamos viajar com a Inclusive Travel. Ok, tem uma reclamação para fazer com Deus, Ah, se ele estiver me escutando. ah. Eu acho que a gente é muito mal estruturado. Mas isso a gente já meio que chegou à conclusão. A gente só tem um estômago, esse cara tem Uhum. 4. Se eu fosse criar o ser humano, eu botaria 4 estômagos, 3 para doce e 1 para salgado. Tá. Porque a maior Você não tá falando nem de plantas, você tá falando 3 para doce e 1 para uma salgado. adaptação extrema para conseguir absorver, trabalhar a maior quantidade de doce possível. Tá, mas eu já sou grande desse jeito, com um estômago só. Imagina se eu tivesse 3 estômagos para doce. Aproveitando o máximo do doce Ia ser possível. maravilhoso. Imagina você no hotel, você só tem um dia naquele hotel, e aquele hotel, o café da manhã, tem doces tão maravilhosos que você precisa ficar uma semana ali para pegar um por um. Mas você já passou dos 30, chegando aos 40, você só pode pegar uma fatia de bolo. Isso é uma frustração que a gente tem que lidar com o nosso psicólogo no dia seguinte. Entendi. Então, fica aí o meu Fica aí a questionamento. sua dica. Fica a dica, Deus. Para botar 4... Na próxima atualização do aplicativo nosso, né, no mês que vem, bota 4 estômagos. Mas não é para digerir planta, é para Mas doce. vamos Aí a gente fica com o agradecer dia... que a gente não é o coelho. Mas o coelho a gente deixa para uma outra. Ai, meu Deus do céu, vocês não queiram saber disso. Pra saber do coelho, vocês têm que ir continuem- no nosso espetáculo. Ou continuar acompanhando os 3 elementos para ver se um dia a gente vai Também. falar do coelho. Também. Né? E com o quanto Deus trollou esse pobre animal, É isso uma aí. vítima do criacionismo.